Vamos ficar com o resumo desta quarta-feira, 26 de agosto, da novela Eita Mundo Bom. Depois que Policarpo dá um coice em Sandra, Ernesto vem socorrê-la. Anastácia pergunta a Candinho por que ele ainda não foi buscar Filomena e o neto dela. Ele diz que é porque está esperando passar as tempestades de tribunal. Professor Pancrácio diz a Candinho que aceitar a proposta de Sandra de retirar o processo é nos rebaixarmos. Anastácia diz a Policarpo que Sandra mereceu aquele coice. Mereceu. Ernesto chega com Sandra em casa e ele diz, pelo visto a sua proposta foi recusada. E ela diz, não só recusada, como Candinho mandou aquele burro me dar um coice com as duas patas. Ernesto diz que ela vai ficar uns dias sem poder sentar. Estarei bem até o julgamento, estarei recuperada no tribunal, pronta para destruir titia, professor Pancrácio, Candinho, Celso e aquela empregadinha, eu destruirei a todos. Sarita pega o rádio de Eponina e liga na sala, colocando um tango para dançar, e convida Romeu, que no começo hesita, mas depois vai dançar com ela. Mafalda fica com raiva de ver os dois dançando e diz, parabéns, Romeu, você dançou tão bem esse tango que só faltou o vosso cegonho voar, e ele pede perdão a ela que sai da sala. Cunegundes manda Filomena acompanhar seu Léo para ele poder ir embora. Ele diz que teve um imenso prazer em conhecer ela, e ela também diz que teve um prazer em conhecer ele. Eu não sou um homem de meias palavras. Quando sua mãe falou de vós me ser, eu aceitei o convite mais do que na hora. A minha mãe falou de mim, que é viúva, que tem um filho, né? Eu tenho um casalzinho, um menino e uma menina. E um menino a mais haveria de ser muito bem recebido lá em casa. Só que a minha mãe não me perguntou se eu queria conhecer alguém. Eu vejo que vós me ser é uma moça de respeito, viu? Ele diz que gostou muito da presença dela e que ele vai voltar para visitá-la. Era só o que me faltava. Filomena chora com o filho nos braços, se perguntando por que Candinho não tem dado notícias. Severo pergunta a Diana se ela vai dormir no chão de novo. É, o único lugar que eu tenho para dormir é o que merece por ter roubado tudo de mim. Quem mandou ser um pato? Quem mandou você ser uma pata e perder tudo para o meu filho? Chega, chega, eu dancei muito hoje, eu estou moída. E ele a convida para ela dormir na cama dele. E ela diz, mas com você aí em cima, e ele diz que só faz isso por caridade, e ela aceita. Ela diz que está agradecida, e ele diz de nada, mas não é para se acostumar. Hilde diz a Brás que ela estava pensando que já não seria o caso dela já sair do Dancing, e eles viajarem logo para o Rio de Janeiro. Ele diz que o Dancing tem rendido um bom dinheiro, e ela diz que sim, ela ganha bem. Ele diz que o curso de diplomacia ainda demora alguns meses para começar, é melhor juntar o máximo que pudermos. E ela pede uma data, e ele diz logo. Cunegundes acorda Quincas para tirar leite da vaca, e ele diz que está com sono, e ela joga água nele. Quincas erra na hora de tirar o leite de vaca e acerta o rosto de Cunegundes, que joga uma vasilha de leite nele, e Zé dos Porcos se diverte vendo tudo. Chega uma encomenda que o seu Léo mandou para Filomena e ela diz que há de se casar com Candinho, e que ele irá aparecer. Cunegundes manda o entregador dizer que ela agradece do fundo do coração dela e que ela mandou um beijo para ele. Mãe, eu não mandei beijo nenhum. É melhor um saco de arroz e um de feijão na mão do que 2 candinhos voando. Alice vai visitar Cláudio. Araújo aparece e pergunta como Alice está, e ela diz que não gosta dele e sai correndo. Ela foi embora? Está vendo, perdi a minha melhor amiga, a Fadinha. Araújo diz que é coisa de criança e que ela irá voltar logo. E Olga diz que ela voltará sim, prometeu pegar ela outro dia. Maria vai visitar Jerusa no hospital. Jerusa pergunta até quando que ela pensa que a vida dela será assim. Agora vou para casa e depois para o hospital. E para casa até quando? Osório vai conversar com o padre para remarcar a data de casamento com Jerusa. E o padre chama a atenção dele. E ele diz que é porque a noiva dele está doente, ela tem leucemia. O padre diz que já é caso de doença e lhe remarcará o casamento. Que a sua noiva tenha uma pronta recuperação. E ele pergunta quando poderá se casar. E Osório diz, não sei, padre, eu não sei. Cunegundes diz que quando tem greve eles têm que trabalhar e diz para Mafalda, já que ela gosta tanto dos porcos, para ela ir cuidar do chiqueiro. Eu? Ah, por favor, dona Cunegundes, Mafalda não é moça para cuidar dos porcos.
E quem disse que ela vai cuidar sozinha? Quem vai cuidar é o seu Romeu. Romeu dá a comida dos porcos e se assusta na hora de passar a mão em um deles e acaba caindo na lama. Mafalda sorri, ele joga lama em Mafalda e ela nele. Ernesto leva café na cama para Sandra. Ernesto, você está me saindo um cavalheiro. Não se acostume, não me acostumarei, só estranhei. Ernesto deseja sorte para Sandra e ela diz que não precisa de sorte, que ela entrará no tribunal com o julgamento ganho e ainda botarei titia no hospício de brinde. E os dois brindam ao julgamento. Cláudio pergunta se o pai já vai para a fábrica tão cedo e ele diz que não, que ele irá ao julgamento, o qual ele é testemunha. Olga diz que fica pensando cá com os seus botões qual será o seu depoimento, doutor Araújo. O melhor para o meu filho e para mim. Anastácia reza para Nossa Senhora ajudá-la no julgamento. Professor Pancrácio pergunta se ela está pronta e ela diz que está, mas que está com medo, muito medo, professor. Não tenha medo, é como sempre digo, a verdade no final de tudo triunfa. Eu sei que o senhor acredita na verdade, mas este mundo está cheio de maldade, de mentiras. Ai céus, por que é que eu inventei esse processo? Porque era justo, porque é justa a coragem. Todos saem para o julgamento de Sandra. Maria deixa as crianças com a vizinha. Dona Anastácia diz que esperou tanto por esse dia, qual for a decisão, eu estou pronta para o que der e vier. Calma, mãe, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Todos chegam ao julgamento. Senhores, daremos início ao processo por falsificação de documentos e por apropriação de bens, movidos por Anastácia Sampaio contra a senhorita Sandra Sampaio Carneiro. O juiz pergunta se Sandra se declara inocente ou culpada pelos crimes do qual é acusada, e Sandra diz que é inocente. Anastácia olha indignada para ela. Sandra vai dar o seu depoimento e jura sobre a Bíblia. Eu não sei como ela tem coragem de jurar sobre a Bíblia. O advogado de Anastácia faz as perguntas a Sandra. Pode nos explicar por que acredita que uma senhora, cheia de saúde como Dona Anastácia, mãe de um filho já adulto, teria decidido passar todas as propriedades para a senhorita que é sobrinha em vida? A fábrica que deu início a toda a fortuna de meu tio, a qual titia herdou, foi construída com o dinheiro da minha família. Titia me explicou que esse gesto tão nobre foi para fazer justiça, já que titio não me deixou nada, nem para mim nem para meu irmão. Anastácia diz que nunca disse nada disso, que Sandra está mentindo. O juiz manda ela se conter. O advogado diz aos jurados que Dona Anastácia procurou seu filho durante anos e ele esteve desaparecido por anos. Não lhes parece estranho que ela tenha decidido passar tudo para o nome de sua sobrinha, abrindo mão dos direitos de seu próprio filho? Sandra diz que Candinho gosta de fazendas, que havia lhe prometido dar uma, e o advogado pergunta: deu a fazenda? E ela diz que a tia dela saiu da casa dela, começou a se envolver com pessoas diferentes, do meio social a que estava acostumada, e casou-se com um tal de professor Pancrácio, um desclassificado. Desclassificado? Não, sou professor de filosofia. Ordem, silêncio no tribunal. Perdoe-me se eu usei um termo tão forte, mas eu sei que este senhor fantasiava-se para tirar dinheiro dos incautos. A vida do professor Pancrácio não faz parte desse processo. Candinho, seu filho, não teria condições para assumir a gestão de uma fábrica. Ele é completamente incapaz. O advogado diz que Anastácia tinha outros herdeiros, que os documentos de posse não têm valor legal, pois as assinaturas são falsificadas. É a senhorita, meritíssimo, peço que faça cair a liminar de posse e todos os bens de Dona Anastácia sejam restituídos. Com a palavra defesa, o advogado de Sandra pergunta se ela tinha um excelente relacionamento com sua tia, e ao que atribui a essa mudança de postura, já que ela a acusa. Eu não entendo, titia ofereceu-me os bens e eu aceitei, porque ambicionava cuidar dela na velhice, e porque sabia que o filho dela não teria condições de gerir uma fábrica, como a Aroma. Mas subitamente ela... Sandra chora. De repente, titia passou-me a tratar de outra maneira. Casou-se, foi viver com o professor Pancrácio num pardieiro. Seu filho virou pipoqueiro. Eu procurei titia para poder lhe dar a fazenda, mas ela, junto com Celso, expulsou-me de sua casa.
e creio que ela já não está mais em posse de suas faculdades mentais. Ela está sendo explorada por todos. Eu abro mão da fábrica, eu abro mão de tudo para que eu possa cuidar de titia, para que ela não seja mais explorada por essas pessoas. Candinho levanta e diz que ela é uma mentirosa. O juiz manda ele sentar. Cunegundes pergunta o que houve com vocês e Mafalda diz que Romeu caiu no chiqueiro e puxou ela. Mafalda enxuga os cabelos quando Romeu chega e Sarita chega logo atrás. Mafalda nota que Romeu e Sarita estão com os cabelos molhados. Olga pergunta a Cláudio por que ele está triste, e ele diz que está porque ele não consegue ficar de pé. Mas também eu sinto falta da fadinha. Olga pede para ela vir aqui hoje. Papai não está. Quero saber por que ela não gosta do meu pai. Olga vai buscar Alice. Anastácia diz que nunca doou nenhuma parte do patrimônio dela a Sandra, muito menos ao Dr. Araújo. Eles me roubaram. Eu fui vítima de um golpe armado pela minha sobrinha, Sandra, e desde já lhe seguro, senhor juiz, estou em plenas condições de minhas faculdades mentais. O advogado pergunta por que ela demorou a iniciar o processo. Ela diz que achou que havia assinado. O Dr. Araújo havia me dado muitos documentos para assinar, de uma só vez. Depois de um dado momento, cansada, comecei a assinar em confiança. E o que fez a mudar de ideia? Só mais tarde fui descobrir o que aconteceu. Eu descobri que eu não assinei justamente esses documentos. Uma imagem de Nossa Senhora, que foi presente do meu filho Candinho, caiu no momento exato que eu ia assinar esses documentos. Eu fiz um gesto brusco para salvá-la e torci o pulso. Nossa Senhora me salvou. A senhora de alguma maneira poderia provar que torceu o pulso? Ah, por favor, essa história não me parece real, me parece delirante. Eu não estou em estado de delírio, eu estou em plenas condições mentais. Eu estou satisfeito com seu depoimento. Não! Por favor, eu preciso dizer que a minha sobrinha armou tudo sobre as minhas costas. Ela me deu um bote de uma forma traiçoeira, senhor juiz. Eu peço para a testemunha deixar a tribuna. O grafólogo diz que tem 80% de certeza que as assinaturas não são de Dona Anastácia. E o grafólogo que Sandra contratou diz que tem 80% de certeza que as assinaturas são de Dona Anastácia. O psiquiatra diz que Dona Sandra se espantou pela falta de memória de sua tia, já que assinou os documentos e agora não lembra mais de ter assinado. E em que situações isso pode ocorrer, doutor? Perda de insanidade mental. O psiquiatra diz que não há má fé de Dona Anastácia, apenas uma falta de discernimento. Ela assinou, mas não se lembra. Eu não assinei nada, meu Deus, eu me lembro perfeitamente, senhor juiz. A senhora mantenha calma, eu lhe peço. Como vocês podem observar, a Dona Anastácia tem emoções exacerbadas. Ela realmente acredita que a senhorita Sandra voltou-se contra ela. À primeira vista, isso se configura como uma espécie de delírio paranoico. Não, minha mulher não é paranoica. Eu peço veementemente a esse tribunal que Dona Anastácia seja submetida a uma junta médica para ser avaliada em suas condições mentais e que reflitam bem, que pode ser o responsável legal e pelo que convívio que tivemos, penso que a senhorita Sandra, quem pode lhe oferecer melhor tratamento que precisa. O senhor quer que a minha sobrinha me interne num hospício? Que tipo de psiquiatra é o senhor? Ninguém falou em interná-la, titia. Não tenha medo de mim, titia. Eu a amo. Sandra, cala a boca. Você me causa horror. Silêncio, silêncio. É a última vez que eu aviso. Doutor Lauro depõe. Candinho depõe e fala do Policarpo e todos olham para ele. O juiz pergunta, seu melhor amigo é um burro? E ele diz que é. Ele é melhor que muita gente. Olga consegue levar Alice para ver Cláudio. Cláudio pergunta a Alice por que ela não gosta do pai dele. O que o meu pai fez para você? E Alice diz, para mim nada, mas ele fez uma coisa de errado. E continua fazendo. Meu pai não fez nada de errado. Fez sim e vai fazer mais ainda. Ele deve estar agora no tribunal e vai mentir para falar contra a Dona Anastácia. Dona Anastácia, que sempre cuidou de mim e de Maria, se não fosse por ela agora, não teríamos nem casa. O quê? Que o meu pai vai fazer? Vai mentir, vai dizer que não fez uma coisa errada para salvar a pele, com medo de ser preso. Mas fez coisa errada sim. Fez. Seu pai é um covarde. Covarde. Como o Candinho diz, covarde. Professor Pancrácio depõe no tribunal, só que o advogado de Sandra mostra uma passagem dele pela polícia, vestido de bailarina.
O advogado de Sandra diz que ele não pode falar da sanidade de Dona Anastácia se todos devem duvidar da dele própria. Eis aqui a prova de que deve ser anexada aos autos. Foi preso vestido de bailarina. Era apenas um personagem. Celso depõe e o advogado diz que ele chantageou a sua irmã. E ele diz que não, ele só queria proteger a sua tia. Titia foi enganada por Sandra. Sempre quis colocar as mãos na fortuna de titia. E o advogado chama Celso de vigarista. Maria depõe. Ela diz tudo o que Dona Anastácia fez por ela e diz que sabia o que aconteceu no dia das assinaturas. Que a imagem de Nossa Senhora caiu. Diz que sempre desconfiou de Sandra, mas Dona Anastácia nunca lhe dava ouvidos. O advogado de Sandra distorce tudo e diz que Maria está mentindo. Estamos indo muito mal. Estou me preparando para o pior. Eu saio daqui direto para o hospício. Sandra venceu. Ainda resta o doutor Araújo. Esse será o pior de todos. Não tenho mais esperanças, doutor. A última testemunha, o doutor Afonso Araújo. Doutor Dantas pergunta a Araújo por que Dona Anastácia haveria dado uma parte tão expressiva da fábrica para ele. Eu fui um alicerce para o seu marido, desde quando ele montou a fábrica, então nada mais justo. Cláudio entra no tribunal com Olga. Pai, eu não quero ter um pai covarde. Eu não quero ter um pai covarde. Eu não quero ter um pai covarde.